Nas meias finais da Taça UEFA, Arthur Jorge vai ter como adversário a equipa italiana que eliminou o Benfica. O sorteio realizado esta manhã ditou Juventus Paris Saint-Germain. É mais um teste à excelente campanha europeia do treinador português. Uma antiga fábrica de cortumes ardeu ontem à noite na zona antiga de Guimarães. Apesar da fábrica estar desativada, várias pequenas oficinas operavam no local. Há suspeitas que a origem deste incêndio tenha sido criminosa. No início, temeu-se até que a zona histórica estivesse ameaçada, mas tal não aconteceu. Até ao momento, os bombeiros não conseguiram detectar a origem do incêndio. Testemunhas afirmam que tudo começou por volta das 9 da noite com uma explosão e em poucos minutos as chamas alastraram-se a todo o edifício. Os danos materiais são elevados. Das cerca de 7 pequenas oficinas que lá operavam, nada restou. Nenhuma delas estava coberta pelo seguro. Entre uma carpintaria, uma serralharia e um eletricista e ainda uma pequena oficina de confecções, arderam também 3 automóveis e uma caminhoneta. Não há vítimas a registar. Cerca de 90 homens das corporações de Guimarães, Vizela e Taipas combateram as chamas noite dentro. Nesta altura, estão já a terminar as operações de rescaldo. Refira-se ainda que este incêndio não afetou a zona histórica de Guimarães. Esta manhã, o Presidente da Câmara do Porto fez o ponto da situação das obras que estão a decorrer no setor da habitação. Fernando Gomes falou também dos futuros projetos e afirmou que, com os últimos incentivos dados pelo Governo, as barracas e ilhas vão desaparecer da sua cidade caso haja um próximo mandato. Um pequeno almoço oferecido aos jornalistas para falar do que tem sido feito e do que falta fazer no setor da habitação na cidade do Porto. Nos últimos 2 anos foram realojadas 928 famílias e demolidas 390 barracas. Agora, com as novas medidas propostas pelo Governo, vai ser tudo mais fácil. Fernando Gomes garante que até a final do próximo mandato acaba com todas as barracas e com as ilhas mais degradadas da cidade. Para já, há que socorrer os casos mais graves. É evidente que se vão criar agora melhores condições financeiras para que possamos prosseguir este programa. E vamos desde já estendê-lo a alguns núcleos profundamente degradados, como é o caso de Aldoara e uma zona de ilhas em Ramalde. E só o posso anunciar agora exatamente porque já tomamos as precauções devidas de fazer todo o levantamento para impedir proliferação de novas barracas quando se faz o anúncio de que vamos intervir na zona. Simultaneamente, a Mata da Pasteleira teve, na semana passada, a inauguração de um grande equipamento em termos sociais. A bonificação dos empréstimos às autarquias era um dos pontos nebulosos que a Junta Metropolitana do Porto queria ver esclarecido. Depois do recente encontro com o Ministro das Obras Públicas, ficou a garantia de que as autarquias que recorram à linha bonificada pagarão apenas 25% dos juros num prazo de 25 anos. Hoje, Fernando Gomes reconhece que, afinal, o programa de habitação do Governo não é um presente envenenado. Está a decorrer a campanha eleitoral para a maior associação de estudantes do país, a Associação Académica de Coimbra. 6 listas estão na corrida e a grande novidade é o facto de este ano as juventudes partidárias se manterem na sombra. A campanha eleitoral para a Direção-Geral da Associação de Estudantes da Universidade de Coimbra começou às 0 horas, mas durante a manhã só a lista E, atualmente a presidir aos destinos dos estudantes, se mostrava empenhada na distribuição de cartazes e panfletos. O seu lema é a académica e o projeto de continuidade, apostando novamente no nome de António Vigário. Mas este ano mais 5 listas estão na corrida e a grande novidade é que as juventudes partidárias resolveram tornar-se independentes, pelo que os seus candidatos não jogam oficialmente com os seus apoios. Assim, temos a lista C com o candidato Marcos Júlio de Direito, com o lema de campanha Estamos Fartos. E por aqui andam muitos elementos da juventude socialista. Pela lista T, com ligações ao JSD, concorre Marco Silva, também de Direito, e que defende o lema de Académica Independente. Miguel Pedra, um estudante de Engenharia Civil, é o cabeça da lista A, que depois de passar por todas as outras listas em anos anteriores, resolveu fundar uma este ano, com o lema Pimba lá para a frente. Outra lista independente é a F, com o estudante de Filosofia Carlos Ramos à frente, a defender o lema Contra o Sistema. Por último surge a lista G. Candidato não se conhece, campanha também não. Só o lema, que é Não votem em nós. Ao que se diz, esta é uma lista fantasma da C que serviria para receber as benesses que cada lista tem direito para fazer a campanha e depois desistir. Mas como o prazo de desistência acabou ontem e o dinheiro só chega hoje, vão mesmo ter que ir às urnas. E quem sabe, com a irreverência dos estudantes de Coimbra, eles votam mesmo.
Em muitas terras do interior, as juntas de freguesia são os centros que albergam muitos serviços que não têm sede própria. Em Lourdosa, Viseu, cada metro quadrado da junta é disputado. E o que parece em piores condições é o centro de saúde, que há anos funciona na sua acanhada e precária cave. Lourdosa é uma freguesia de Viseu que tem perto de 2.800 habitantes, distribuídos por 13 lugares, cuja expansão é bem o retrato da sua forte imigração. É em Bigas que fica a sede da junta e o centro de saúde. Já estamos prontos. O espaço onde os doentes são atendidos mais parece uma garagem. É acanhado, frio e úmido. 3 médicos da Clínica Geral prestam assistência. E, ao que parece, o seu trabalho sobrepõe-se a todos os males. Eu não tenho achado mal. O senhor doutor também já lá foi a casa? É que também já lá foi a casa. Eu não tenho o que dizer do meu médico. Só bem. Eu que me traz viva. Inconformada com as instalações está a delegada de saúde que há anos pede para mudar para o andar de cima. É que nestas condições não é possível dispor aqui de consultas materno-infantis nem planeamento familiar. Elas fazem-se, mas em Viseu. Já lá vou não sei quantas juntas que têm passado pelas minhas mãos. Quer dizer, desde que eu estou nisto, temos reunido e temos tentado e ainda não conseguimos. É que este imóvel é um verdadeiro polivalente e cada metro quadrado bem disputado. No primeiro andar funciona um jardim de infância onde estão inscritas 21 crianças. O andar superior também é utilizado como área escolar. Da parte da manhã estão por aqui os alunos da segunda fase do ensino básico, de tarde os da telescola. E estes, até que têm sorte. O primeiro e segundo ano funcionam neste pré-fabricado em evidente mau estado. Todos eles aguardam, enfim, pela conclusão das obras da velha escola. Uma situação dita de provisória, mas que se arrasta há cerca de 2 anos. Na junta, a quem resta, por enquanto, uma pequena sala, soubemos que há esperanças de ver a renovada escola para o ano. Mostra-nos também o arranjo que um dia se poderá dar ao centro de saúde, sem que para o melhorar se tenha de mudar de andar. Estamos a contar a iniciar as obras em julho. A junta tem dinheiro para isso? Temos algum e vamos ver se a Câmara e os serviços de saúde nos ajudam também. Entre o provisório e os projetos do amanhã, este Palácio da Administração, da Saúde e do Ensino continuará a ser o espaço mais disputado em Lourdosa, Viseu. O Paris Saint-Germain, que ontem eliminou o Real Madrid, vai agora jogar com a Juventus nas meias finais da Taça UEFA. O sorteio efetuado esta manhã em Genebra permite ao técnico português Artur Jorge vingar o Benfica nesta competição. Clubes franceses separados nas meias finais da Taça UEFA. Paris Saint-Germain joga a 7 de abril em Turim com a Juventus. Artur Jorge pode vingar o Benfica. No mesmo dia, o Auxerre, do luso-francês Martins, defronta o Borussia de Dortmund, na Alemanha. Para a Taça das Taças, o Atlético de Madrid recebe o Parma de Itália, que esta época eliminou o Boa Vista, enquanto que na Rússia o Spartak de Moscovo começa a discutir com o Antuérpia da Bélgica um lugar na final. E o futebol português pode marcar presença na final da Taça UEFA através de Artur Jorge, que ontem viu a sua equipa jogar bom futebol. O Paris Saint-Germain goleou o Real Madrid por 4-1, com 1-0 ao intervalo. O primeiro golo por Georges Weah. A 9 minutos do fim, Ginola, num remate de longe, marcou o segundo golo numa jogada estupenda. Belo lance também o do 3-0, finalizado por Valdo, que há 4 meses não marcava um golo na sua equipa. Uma jogada de classe do internacional brasileiro que já jogou no Benfica. Já com 3 minutos de desconto, o Real Madrid reduz para 3-1 por Zamorano. Grande injustiça no Parque dos Príncipes. E quando se aguardava o prolongamento, Camboaré de cabeça marcou o 4-1. 2 clubes franceses com costela portuguesa nas meias finais da Taça UEFA. Artur Jorge já sonha com a segunda final europeia da sua carreira. A atleta bracarense Fernanda Marques é a grande ausente do grupo de selecionadas para os Mundiais de corta-mato, a disputar no próximo dia 28 em Espanha. Fernanda Marques está lesionada há 8 meses, desde os Jogos Olímpicos de Barcelona. Estranhamente, os médicos ainda não conseguiram detectar o problema da atleta. Uma situação que faz lembrar Albertina Machado, que esteve 3 anos parada exatamente no mesmo clube. Já lá vão 8 meses desde que Fernanda Marques sentiu as primeiras dores nos Jogos Olímpicos de Barcelona. Depois de um início de época brilhante, em que venceu a taça dos clubes campeões europeus, foi segunda no Campeonato Nacional e ganhou a corrida de São João no Porto, tudo levava a crer que havia chegado o momento de Fernanda Marques se afirmar como uma das grandes atletas a nível nacional e internacional. Mas de Barcelona trouxe umas dores musculares na coxa direita, que vão em direção à coluna lombar e que aumentam com a intensidade da carga de treino. A treinar, sinto muitas dores na minha perna direita. Esta dor apareceu em Barcelona
continuei a treinar mesmo com dor, continuei a competir até fins de dezembro, ao mesmo tempo ia fazendo tratamentos, só que tudo o que eu fiz de tratamentos infelizmente não deu resultado e continuo lesionada. Os exames auxiliares diagnósticos já efetuados não acusam qualquer lesão muscular. Mesmo assim, e segundo Pedro Fernandes, médico do Sporting de Braga, há ainda várias hipóteses para a origem das dores. Problemas musculares primários é uma delas. Também pode ser uma radiculopatia lombar. Ou então, muito remotamente, dores com origem na insuficiência vascular de que sofre a atleta. Um caso estranho, já que 8 meses depois de se ter queixado, Fernanda Marques não sabe ainda qual é o mal que a mantém afastada. Será este mais um caso idêntico ao de Albertina Machado, também ela, atleta do Sporting de Braga e que esteve 3 anos fora das competições, sem que até hoje ninguém tivesse descoberto o mal de que sofria? Vamos aguardar para que desta vez a recuperação seja mais rápida, já que o atletismo português não se pode dar ao luxo de manter no estaleiro, durante tanto tempo, atletas de alta competição. Começou ontem em Vila Moura mais uma edição do Open de Portugal em golfe. 100 de jogadores de todo o mundo discutem hoje, na segunda jornada, o apuramento para a fase final. Sebastião Gil foi o melhor dos 18 portugueses inscritos na ronda inaugural, assinalada por um novo recorde do campo estabelecido pelo líder da prova. O argentino Jorge Berendt completou a volta aos 18 buracos, com 63 pancadas, 9 abaixo do par do campo. O anterior recorde era pertença do espanhol José Maria Canizares e fora estabelecido na edição do ano passado do Open de Portugal. Com o resultado que obteve nesta primeira volta, Jorge Berendt lidera a classificação, estando em boa posição para discutir os primeiros lugares nas 3 voltas que faltam cumprir. Na segunda posição está, surpreendentemente, um jogador em que muito poucos entendidos apostariam, o sueco Jesper Parnevik, com 8 pancadas abaixo do par do campo, performance que iguala o anterior recorde do campo batido por Berendt. Na terceira posição surge o inglês David Guilford, o atual 4º classificado da Ordem de Mérito do Circuito Europeu, que fez 7 abaixo do par. Com 6 pancadas abaixo do par do campo estão 2 jogadores, o neozelandês Frank Nobilo e o inglês Martin Poxon. O vencedor da edição do ano passado, Ron Rafferty, da Irlanda do Norte, aparece no grupo dos jogadores com 5 abaixo do par, que integra também Eduardo Romero, da Argentina, que ocupa a 8ª posição da Ordem de Mérito Europeia. De entre os portugueses, Daniel Silva esteve menos bem, fazendo 3 acima do par. E Sebastião Gil foi o melhor com 1 pancada abaixo do par do campo. Hoje se verá como Gil consegue manter este nível para poder estar no grupo dos 65 que vão dar as 2 voltas decisivas sábado e domingo. O funeral de António José Saraiva seguiu esta manhã da Basílica da Estrela em Lisboa para Donas, a 3 km do Fundão, a localidade que o historiador referia sempre como a minha querida terra. Muitas personalidades, sobretudo da vida cultural portuguesa, acompanham o funeral. A Serragem da Velha é uma tradição secular em Rebordosa, aqui perto do Porto. Chama-se assim a um cortejo humorístico que percorre as ruas da localidade com o objetivo de criticar e denunciar as consequências do celibato. O que se pretendeu foi fazer uma sátira social às solteironas. Criticar quem nunca casou, por opção ou devido aos seus fracos atributos físicos, a quem casa por interesse ou então estraga a vida de quem está casado. Desde há um século que se realiza em Rebordosa este festejo tipicamente machista. O enorme e dantesco cortejo fúnebre com 3 horas de duração, onde uma determinada mulher, de preferência velha e solteirona, é avisada pelo seu mau comportamento. Não se vão comprar à feira casamentos por medida. Olha, você fica a trabalhar aí. Informação completa. Durante o longo percurso são denunciados pecados, hábitos e costumes desta tal senhora e nem os seus familiares escapam à arte de maldizer. As críticas do cortejo foram-se alargando mesmo a outros aspectos da sociedade e da atualidade, sempre com a cobertura atenta de mais uma TV privada. Depois, todos os aparatos deste cortejo foram queimados. A tradição reza que seja o fogo o grande purificador de tantos males sociais.
19 de março é o Dia do Pai. A tradição festeja anualmente o Dia do Pai na data em que o calendário religioso assinala o Dia de São José. A terminar, relembramos-lhe o destaque desta edição e renovamos os desejos de que passe uma boa tarde. Bom fim de semana também. Segunda-feira vão começar as sanções económicas dos Estados Unidos à Comunidade Europeia. Jacques Delors não conseguiu convencer Bill Clinton com as propostas europeias. A campanha eleitoral francesa está a terminar. No domingo, as urnas vão abrir-se provavelmente para receber uma maioria de votos na coligação de centro-direita. Incêndio em Guimarães chegou a causar pânico ontem à noite. O fogo, numa fábrica de cortumes, fez temer pelo centro histórico da cidade. Portugal vai poder voltar a exportar carne de porco e seus derivados. É o levantamento da interdição em virtude da peste suína africana.